E hoje é com um grato prazer que regressamos, neste caso concreto, às nossas conversas sempre muito frutuosas com a Associação dos Comissários Desportivos, naturalmente, como todos conhecem, também no Autódromo, podemos dizer, do Estoril, aqui no caso concreto com Carlos de Lisboa, que aceitou o meu desafio. Acaba por ser um desafio porque temos alguns minutos pela frente para nos falar do ACDME, não só em relação a 2021, mas também lançarmos já aquilo que poderá ser para parte da Associação dos Comissários Desportivos, como é que irá ser 2022. E por isso, sem mais demoras, dou as boas-vindas, agradecer a Carlos Lisboa mais uma vez a disponibilidade, como sempre, connosco a nível do 16 válvulas. Foi só dizer, gostava de fazer a entrevista, vamos a isso, e portanto aqui tenho o Carlos, a quem desde já agradeço. Desejo, de facto, uma boa noite e saúdo também, naturalmente, todos os comissários, em nome, então, o Carlos a representar todos. E por isso, sem mais demoras, depois desta pequena introdução, Carlos, aquilo que eu pedia, nesta altura que estamos a falar de um final de ano, 2021, antes de entrarmos em detalhes, como é que se sente como responsável da CDME? Vamos perceber os seus sentimentos para depois, então, perceber como é que foi este 2021. Bem-vindo, uma boa noite. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Mais uma vez, é sempre um gosto estar a falar com o Gonçalo no 16 Válvulas. Boa noite a quem nos vai ouvir depois desta entrevista. Não há dúvida nenhuma que é um prazer enorme ser presidente da ACDME, uma associação de comissários que tem uma longa data de existência e na sua história. Nós fazemos este ano 42 anos de existência, não é uma coisa que se possa dizer que nasceu ontem, mas foi há um tempinho mais atrás. Temos uma longa história, bem sabida de quase todos os nossos ouvintes, ligado não só a corridas nacionais, como também internacionais, e todas as grandes competições ligadas ao automobilismo. A CDME já visitou ou já esteve presente como colaboração. Apadrinhamos também muito a disciplina do karting, porque achamos que o karting é a escola inicial e, portanto, considero que a direção e a CDME e eu como presidente estamos para durar enquanto nos quiserem como direção nesta associação. Quando é que é as eleições? Quando é que vão ser as eleições? Agora, nós estamos num triênio e é depois para 2023 que temos as eleições. Muito bem. Portanto, perfeitamente legitimada, então, a sua direção. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Muito bem. Carlos, então depois de percebermos que realmente têm algum orgulho e um orgulho justificado, estamos a falar de uma associação que nasce, por aquilo que eu percebo também, e fazer aqui uma pequena introdução, com a criação do próprio autódromo. Eu estava a fazer contas de cabeça, mas o autódromo, se não é de 72, andará lá perto, é assim, não é? Não, a associação foi criada como a CDME em 18 de dezembro de 79. 79, ok. 79. Uns anos mais à frente. Okay. Uns anos mais tarde, porque antes era um grupo de comissários ligados depois diretos à parte da formação do autódromo, e depois é que nasceu a CDME como Associação de Comissários. Eu pertenço à CDME há 36 anos, fui comissário de pista durante muitos anos, e os meus últimos 15, 17 anos como diretor, como chefe de posto do posto número 3, portanto o posto no final da reta da meta, portanto um posto também emblemático no circuito. Depois comecei a fazer parte da parte de direção e comecei a ir para a Pianha, e depois ingressei na parte de direção e pronto, acabei por, quando tomámos e substituímos o anterior presidente, o Armando Pinto, pelo grupo que se estava a formar, acabei por ser eu democraticamente o eleito para ir para a presidência. E, portanto, é sempre um gosto poder falar da CDME e das longas histórias que foram vividas. Muito bem, acredito que sim. Não temos aí, infelizmente, tanto tempo como eu gostaria para estarmos à conversa precisamente sobre essas histórias. Já falámos até de algumas anteriormente, noutra ocasião que tivemos aqui com conversa, naturalmente, com o Carlos, mas eu queria focar aqui a nossa atenção, porque o tempo, como digo, também não é muito, de falarmos sobre 2021. Fazendo aqui uma retrospectiva, como é que foi este ano? Foi um ano diferente para melhor, seguramente, do que 2020, onde tivemos uma enorme pandemia que caiu em cima dos ombros de todos nós, mas a associação fez das tripas coração e 2021 acaba por ser um bom ano. Sim. Temos coisas bem saudáveis e bem engraçadas ocorridas em 2021.
E eu vou começar pelo karting, a modalidade onde eu acho que se nascem os pilotos do futuro que na disciplina do karting. A ACDME é um dos 4 clubes que faz o karting, as provas de karting, e com todo o gosto. Nós organizamos 2 provas do Campeonato Nacional de Karting, do CPK, uma no Bom Barral e outra em Braga. E nós normalmente deslocamos cerca de 60, 65 comissários para fazer uma prova de karting, e seja ela em Braga, seja ela no Bom Barral, é a comitiva que nós levamos. Tenho orgulho em falar no karting porque nós possivelmente somos das melhores organizações em termos de provas de karting e, portanto, a nossa envolvência é tão grande que daí também termos tanta gente a trabalhar e com gosto nas provas de karting. Felizmente, quando estamos a falar dos automóveis, nem sempre é fácil, porque nem sempre conseguimos as datas que queríamos dentro do circuito de Estoril. As dificuldades cada vez são grandes, mas felizmente que 2021 nós fizemos uma prova de troféu C1, e que é um campeonato que quando começou a sua formação, o André Marques e eu, portanto, motor sponsor e a CDME, fizemos uma parceria para as provas dos C1s a serem realizadas no Autódromo de Estoril, mas nós tínhamos uma data de corridas para setembro, em que, por contingência também da própria pandemia, do próprio Covid, a data para quem estava reservada começaram por levantar algumas dificuldades, que era uma corrida estrangeira e que não foi possível realizar, e então quem acabou por ficar com ela foi o início do troféu do GT3 Cup, o José Monroy, com a P21 Motorsport, e que foi a ideia de a segunda corrida deste novo troféu, um troféu, para mim, muito bem montado, muito gigantesco em termos de estrutura e em termos de corrida, e que nós acabamos por fazer a corrida. A seguir junta-se o André Marques como motor sponsor para fazer com os single seaters e também com o troféu C1, e portanto já estava a desenhar ali um fim de semana ótimo de corridas. Quando a oportunidade surgiu, a ANPAC juntou-se também nesta mesma data e trouxe as suas 3 séries, portanto o Campeonato Nacional de Clássicos, os 1300 e os Legends, e fizemos aquilo que eu digo que é uma corrida à antiga, ou seja, das 8 da manhã às 8 da noite, aquilo foram corridas sempre seguidas. E para quem julgava que a CDME não tinha capacidades ou que não tinha condições para poder fazer um evento destes, nós tivemos alguns carros que tivemos 2, um no sábado e outro no domingo, que derramaram óleo por grande parte do circuito, e nós, com as nossas rescues, com os nossos comissários, rapidamente fizemos uma limpeza de pista, e foi um sucesso, toda a gente a dizer como é que é possível, e não há dúvida nenhuma que acabou por ser um fim de semana brutal. De tal forma que a própria ANPAC, os representantes da ANPAC ficaram extremamente agradados e pelo excelente fim de semana, e que as condições que nos disseram na altura que isto era um fim de semana para repetir. Para nós, a CDME, foi um privilégio, porque desde 2012 que tínhamos sido arredados da organização de provas do Campeonato Nacional de Velocidade, e foi uma oportunidade que apareceu e foi uma oportunidade que foi agarrada. E isto tudo com nova filosofia do troféu GT3 Cup, isto acabou por ser um fim de semana espetacular, e onde as coisas correram francamente, positivamente bem para todos. Foi brutal. Acredito que sim. A nível das motos, também tivemos alguma animação? Não, nós não. Infelizmente. Nós não fazemos neste momento, não estamos a fazer, já há uma série de anos que a CDME
dedica-se, portanto, ao karting e à velocidade. Fizemos, mas sim. a nível das motos tem a ver essencialmente com questões do organizador, estamos a falar de Superbikes, MotoGP, enfim, estamos a falar de exigências a nível do próprio autódromo do Estoril e que impede que se tenham, de facto, essas provas? Não, isto tem a ver que na altura em que se formou o outro clube, uns ficaram com os automóveis, não é do meu tempo como presidente, uns ficaram com os automóveis, outros ficaram com as motas, e depois houve uma evolução, houve um crescimento da parte dos dois clubes. O outro clube acabou, que o Motor Clube de Estoril, acabou por vir também entrar na parte da velocidade e na parte dos automóveis, e depois já sabemos que a inviabilização da ACDME de fazer corridas de campeonato nacional acaba por as coisas irem aparecer do outro lado, mas já sabemos como é que estas coisas jogam, como é que estas coisas são feitas, não é? E infelizmente não é só ter vontade, é também muitas vezes pertencer a determinadas áreas para poder estar dentro destas jogadas todas, mas pronto. Muito bem, Carlos, o que é que destaca mais? Força, desculpa. Uma coisa, o que é que desculpam? O que é que destaca mais também deste ano de 2021? Era isso que eu ia dizer. Nós fizemos parte e apoiámos, quando não somos nós o organizador, apoiamos outras organizações. Nós recebemos um convite por parte do CPK para ser parceiros deles no Rally de Lisboa. E fomos parceiros do CPK, quando nos fizeram, o Humberto Veirinhos nos fez o convite para nós podermos estar presentes. Logicamente que com a tradição toda que nós temos e dos anos todos que também fizemos o Rally de Portugal, quando havia as super especiais em Sintra, quando havia os controles, quando o Rally de Portugal ia ao Estoril, que éramos nós à CDME que o fazíamos, eu disse logo sim senhora, então fazer uma super especial na Alta de Lisboa, quem mais do que a CDME para o fazer e para o executar. Acabámos por fazer não só a super especial, como também sermos responsáveis pela PEC 2 e, portanto, também tinha os nossos comissários espalhados pela PEC 2 para o poder fazer. É sempre engraçado, é sempre uma parceria para se poder fazer, e é uma forma também de, para quem diz que gosta de automóveis, poder estar entrosado com mais outro mercado e com mais outras oportunidades. Portanto, se nós olharmos que, além do karting, fizemos o troféu GT3 Cup, fizemos o troféu C1, fizemos single seaters, tivemos a AMPAC com as suas 3 classes no fim de semana. Depois nós também temos uma parceria com a Motor Sponsor, com o André Marques, a fazer Driving Days. Driving Days ao fim de semana para o público em geral e Driving Days que a gente chama, que o André chama o Driving Day Club a meio da semana com convidados e com clientes especiais, acaba por ser uma época, um ano em que, francamente, nós tivemos mais atividade. E pronto. E que nos abre aqui excelentes perspectivas para 2022 e é precisamente por aí que vamos apontar o resto então desta nossa conversa e vamos dizer, vamos lá, ainda falta uma semana um mês para 2022, mas as coisas têm que ser preparadas com antecedência. E eu ia lhe perguntar, se me permite, Carlos, o que é que perspectiva para 2022? Porque é inevitável, porque também se fala do regresso, finalmente esperamos nós, do regresso de Vila Real, da mítica prova de Vila Real, no fim de semana, onde eu já tive o prazer de estar presente também aqui há alguns anos. A pergunta que eu faço ao Carlos para 2022, o que é que perspectiva que vai ser um ano? Um ano ainda com mais atividade, já vimos que 2021 recheado de eventos, mas 2022 com muitos mais, e também no meio disso tudo, como é que fica Vila Real? Olha, falando e agarrando nas suas palavras, falando um bocado de Vila Real, a CDME, desde que se lembra, participou em todos, em colaboração com o CAVR, o Clube Automóvel de Vila Real, e depois com a APCVR também, em todas os anos em que houve Vila Real, e chegámos a deslocar 100 comissários, 120, 90, os que eram necessários,
eu acho que a nossa maior participação, acho que foram 135 comissários que foram de Estoril para Vila Real. Vila Real em 2022 só vai mesmo depender da própria Vila Real. E eu explico-lhe porquê. Porque a colaboração de ACDME de 2019, a APCIVR ainda não liquidou as contas com a associação. Mas isso são outros assuntos, são outros temas e que fogem um bocado aqui a tudo isto. Logicamente que nós estamos sempre disponíveis, mas também gostamos de fazer jus ao nosso trabalho e às nossas realidades, porque nós só conseguimos manter uma associação funcional com aquilo que os comissários pagam ou que os associados pagam de cotas e com o FII que nós vamos ganhando em cada corrida que vamos fazer. Portanto, quando queremos fazer seminários de atualização dos comissários, quando queremos fazer provas de fogo que fazemos nos bombeiros em Sintra, falar em bombeiros, este ano revalidámos a nossa frota de extintores e que tiveram que todos ser revisionados. São só 250 extintores que nós temos dentro da nossa estrutura e que, portanto, quando falamos de extintores, bandeiras, as nossas rescas e não sei o quê, portanto, é daí que vem o valor que nós temos para a associação poder elaborar. Quando temos parceiros que depois não cumprem, é sempre difícil qualquer negociação. Mas, Carlos, deixa-me interrompê-lo e só perguntar. Estamos a falar de umas verbas que estão para serem entregues que podem pôr em causa a vossa presença. Portanto, mesmo que sejam convidados, se eventualmente a parte financeira, porque tem muitas despesas, não for realmente liquidada conforme é suposto, podem, neste caso a CDME, não estar presente, mesmo sendo convidado ou não, mas não irá estar presente se não for feito esse pagamento. É assim? Eu interpreto as suas palavras desta forma. Como deve calcular, se eu tenho uma dívida, ou se eu tenho uma dívida comigo para trás, essa dívida tem que ser sempre liquidada antes, seja de qualquer outra coisa, não é? Tão simples como isto. Nós estamos sempre abertos a estar presentes, porque sabemos que é uma prova e fizemos todas as provas do WTCR e WTCC, enquanto não foi estas últimas feitas no Estoril. Nós tivemos a CDME, fosse no AIA, no Algarve, fosse em Vila Real, ou as que houveram há uns anos atrás também no Estoril, ainda ETCCs e por aí fora, era a CDME que estava presente. Portanto, primeiro temos que liquidar o que está para trás e depois avançamos para a frente, não é? Mas neste momento, então, é esse o ponto de situação. Ainda falta, claro, algum tempo, mas as coisas têm que ser preparadas com antecedência. Eu nem sequer tenho sido contactados por parte de Vila Real, porque das vezes que eu tento contactar, nem sequer me atendem os telefones, nem me devolvem as chamadas. Portanto, estamos aqui num ponto morto, à espera de ver efetivamente o que é que se vai passar, não é? Isto é mesmo assim, e eu também tenho que gerir a associação, além de ser uma associação sem fins lucrativos, mas tenho que gerir aquilo como uma forma, porque eu tenho que dar contas aos meus associados. Todos os anos eu tenho uma Assembleia Geral em que eu tenho que dar razões, o porquê disto e o porquê daquilo, e como deve calcular, eu não posso estar a querer estar presente num novo evento quando ainda não pagar um evento anterior. Isso... Por muito que eu disse, e eu estou sempre aberto a estar presente em tudo quanto é sítio. Eu acho que o desporto automóvel que existe em Portugal, todos nós, que também não somos assim tantos, e se nos ajudarmos uns aos outros, melhor ainda. Mas há coisas que têm que ser cumpridas e tem que haver uma justificação para as coisas não serem feitas, não é? Me deixa aqui muito preocupado, mas diga. Vamos falar de 2022. Sim, faça-me esse favor então, como última etapa nesta nossa conversa. 2022. E eu começo por lhe dizer que, felizmente, os parceiros com quem nós estamos a trabalhar, e refiro-me não só à Motorsponsor, como à AP21 Motorsport, portanto, André Marques e José Monroy, já estão anunciadas datas para 2022, o que isso demonstra que andamos todos a fazer o trabalho de casa
para poder anunciar não só às equipas, como também aos concorrentes, com a devida antecedência do que é que podem contar em termos de calendário para 2022 e as suas preparações. Eu começo, para ser coerente com o que falei de 21, com o karting. Nós vamos fazer uma prova do Campeonato Nacional de Karting, do CPK, Campeonato de Portugal de Karting, e este ano vamos fazer, cabe à CDME, fazer a Taça de Portugal de Karting. Que é sempre, vai ser aonde? Vai não ser está definido o local? Já está definido o local, vai ser feita em Braga, a Taça de Portugal, e esta prova que eu lhe estava a falar do CPK é feita no Bom Barral. São normalmente os dois cartódromos com que nós colaboramos e trabalhamos. E, portanto, é sempre bom e é sempre agradável poder estar num evento como é a Taça de Portugal. Em relação a 2022, tanto da parte do Troféu C1 como da parte do GT3 Cup, já estão datas lançadas, já estão datas para duas corridas, uma prevista para abril e outra prevista para setembro, e digo duas corridas, as que estão ligadas diretamente do Porsche. à da Porsche GT3 Cup, certo? Estou a falar dos dois, estou a falar do Porsche GT3 Cup e estou a falar do troféu e do Troféu C1, ok? Porque vamos fazer a exemplo do que aconteceu em 21, um fim de semana comum com as duas corridas, com as duas categorias, mais os single seaters. E com o convite, se calhar, para a ANPAC, para recompor o ramalhete que correu tão bem em 2021, digo eu. Vamos lá ver uma coisa, isso está sempre uma porta aberta, Claro. Os calendários da velocidade ainda não estão divulgados, e, portanto, eu posso falar destes parceiros mais diretos com quem nós já temos as coisas delineadas para 22. Além disto, temos 3 datas para Driving Days, temos mais 3 datas para os Driving Days Club durante a semana, portanto, isto com a Motor Sponsor, e possivelmente iremos também ter umas datas durante a semana com o José Monroy, portanto, com ações também no Estoril com clientes especiais. Portanto, estamos a progredir e aumentar o nosso leque de atividade, e pronto, e esta é uma das nossas funções e uma das novas funções para podermos estar a andar de um lado para o outro, não é? E é muito bom. Sim. E gosto de saber que vocês não param, não é como o desporto que escolheram, naturalmente é aqui também da vossa parte essa intervenção. Da minha parte, Carlos, não sei se quer deixar aqui algumas notas finais em relação a este nosso apontamento, algo que não teremos aqui abordado, senão, caso contrário, agradecer mais uma vez esta oportunidade e fica desde já convidado para um lançamento efetivo de 2022, quando tiver as datas do calendário da velocidade. Mas diga, Carlos. Eu só tenho pendente aqui ainda uma data que não foi possível realizar em 2021, que é as 24 horas de bikes Cascais, que foi uma experiência que nós fizemos com o Manuel Melbreiner, e que fizemos as 24 horas de bicicleta no Autódromo de Estoril, que foi uma prova gira de se fazer, uma prova completamente diferente daquilo que estávamos habituados. Houve datas anunciadas para 21, para 20 e para 21 que foram anuladas por causa da pandemia. Porquê? Porque a aproximação dos pilotos, das equipas, é um ambiente muito mais perto uns dos outros e, portanto, não havia hipótese destas situações pandémicas poder garantir isso. Tenho falado com o Manuel Melbreiner em relação a isto e prevê-se que haja uma data para o próximo ano, portanto será também mais uma atividade menos ruidosa, mas mais amiga do ambiente. Exatamente, mas que ao mesmo tempo é uma ideia giríssima e acaba por ser uma festa das bicicletas no circuito.
A mim, resta-me agradecer ao Gonçalo e ao 16 Válvulas mais uma vez a oportunidade para podermos estar aqui à conversa. Por vós. E obrigado. Desejar-vos a todos e a todos os ouvintes que estamos numa altura de Natal, um bom Natal a todos. Protejam-se, atenção com as festas. A Covid ainda continua e, portanto, temos que cada vez mais ter cuidado, não só dentro dos circuitos, mas também cá fora, no meio disto tudo. Muito obrigado pela... Em nosso nome, também um agradecimento pela oportunidade. Espero que transmita também aos seus associados e, naturalmente, à sua direção os votos de umas boas festas por parte da equipa 16 Válvulas e ficamos já à espera, porque é já daqui por um mês, o 2022, que vai ser, com certeza, mais um ano de sucesso para a própria ACDME. Receba um abraço, uma boa noite, Carlos, e tudo corre então para o melhor. Muito obrigado. Obrigado, boa noite. Obrigado pela oportunidade. Obrigado.